E aí, agora sim, a gente vai falar da estrutura da sobrancelha para poder começar. São 10h20, ok, estamos no tempo. Eu vou só conectar o meu tablet aqui, o pessoal vai ter que colocar na transmissão do Apple TV. Deixa eu conectar, porque a gente vai estudar agora as espinhas, tá? Os caimentos, né? As sobrancelhas que nos aparecem aí no dia a dia, e aí não adianta você saber só uma arquitetura, né, meu bem? Deixa eu espelhar aqui. Pronto. Agora vamos conectar. Pronto. Ai, a minha caneta tá funcionando, glória a Deus. Bom, gente, compartilha para mim, por favor, o meu tablet. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a tela do meu tablet, tá? Vou até colocar aqui de uma forma que até eu veja melhor. Ok. Então, vocês vão acompanhar aqui comigo os casos que eu separei e também depois a gente vai entender um pouco sobre as arquiteturas de fios. Ó, vamos lá, eu vou abrir meu rolo de câmera aqui, vocês vão ver tudo que está dentro do meu tablet, mas eu vou selecionar alguns casos de clientes reais aqui para a gente estudar e vocês entenderem como isso funciona, tá? Se de repente vocês verem, gente, assim, uma areola, alguma coisa assim, não é nude, tá? É trabalho de reconstrução areolar, pelo amor de Deus. Então, bora lá. Ó, vou pegar aqui, primeiro, para mostrar para vocês, um caso mais tradicional. Então, o que acontece? A gente vai entender agora um pouquinho, tá? Sobre estrutura. Eu peguei um caso aqui que a cliente chegou para mim, tá? Bem na hora mesmo que ela chegou, eu fiz a foto, ó. Então, a gente pode ver que tá até com excesso de pelinhos, né? Então, o que acontece, gente? Nós temos que observar justamente os pontos principais. Essa cliente, ela tá falando comigo e eu tô só observando, tá? As questões, tipo, de início. Então, o que eu prestei atenção aqui quando eu estava conversando com essa cliente? Bom, o início dela é bem falhadinho, tá vendo? É um início bem ralinho. Outra coisa que eu observei é onde é o ponto alto, ó. O ponto alto das sobrancelhas dela, o início, isso tudo sem fazer o mapeamento, tá? Ó, o início e o final. Outra coisa que eu observo quando eu estou falando com a cliente é se a ponta da cauda está mais alta do que a base inicial. Tá vendo? Porque se tiver mais baixa, tipo aqui assim, a gente tem que ajustar no mínimo na mesma altura. Tá bom? Então, isso também é importante a gente já ir observando essas questões. Outra coisa que eu vou observar também é o direcionamento dos fios, tá? Então, olha só, essa cliente aqui, apesar desses pelinhos aqui, ó, eles estarem apontando para baixo, esses pelinhos eles vão ser aparados, né? Eles são excesso. Mas o que eu percebo aqui na região da cauda da cliente? Eu percebo o encontro desses fios. Então, o que a gente tem que prestar bastante atenção? Bom, eu vou ter que fazer aqui, a partir dos fios de transição. O que é o fio de transição, Nanda? Gente, aqui os pelinhos não estão vindo de baixo para cima? Aqui eles não estão vindo de baixo para cima, só que mais tombados? Aqui ele não está vindo de cima para baixo? Então, existe uma região onde esses fios, eles mudam de direção, onde eles todos, vamos dizer assim, um redemoinho, né? E essa região é a transição, que é basicamente aqui, ó, aonde esse pelinho começa a mudar de direção. Então, essa é a região que eu vou chamar de transição, tá? É onde... eu ia falar, misturar as palavras, aonde esse encontro de fios muda de direção. Então, todas essas observações eu faço quando eu estou conversando com a cliente. Ali eu já sei, por exemplo, qual que é o estilo de início que eu vou fazer, eu já sei se tem alguma coisa no molde que eu vou ter que ajustar, se tá tipo, a cauda tá mais baixa, tá muito afastado, tudo isso eu vou reparando. Outra coisa, veja que o início das sobrancelhas dela é bem ralinho, como eu falei, né? E aí, ó, existem sobrancelhas que têm os fiozinhos mais tombados, não é o caso dela. Existem sobrancelhas que têm os fiozinhos mais retos, também não é o caso dela. E existem sobrancelhas que têm os fios mais desconectados, que é o caso dela. Então, isso tudo a gente tem que estar observando,
porque isso vai nos ajudar a entregar um resultado mais natural possível. Então, eu já observei os tipos de início, aonde é a transição e o encontro dos pelos da cauda superior e inferior. Então, eu sei que aqui, ó, eles vêm de cima para baixo. Como eu falei para vocês, tem esses pelinhos aqui, mas não se confundam, tá? Isso aqui é excesso que tem que ser aparado. E tem também, ó, porque, por exemplo, aqui, ó, a gente já vê o pelinho vindo de baixo para cima, tá? Ó, aqui ele só é um pouco mais inclinado e esses daqui precisam estar mais aparadinhos. E aqui, eles são... Opa, muito grande. Eles são fiozinhos que vêm, ó, de cima para baixo. Então, eu considero essa aqui uma espinha central. O que é uma espinha central? É justamente aonde aqui na região da cauda, os fios da cauda superior e inferior se encontram no meio da cauda. Vocês entendem isso? Conseguem compreender isso que eu estou falando? Então, isso tudo é necessário vocês observarem aonde acontece a transição, qual é o estilo de início, se você vai fazer um estilo mais arredondado, mais quadradinho, mais bagunçado. Isso tudo a gente observa olhando para cada cliente. Vou abrir aqui um outro caso para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui mais um caso. Uma outra foto. Vamos pegar uma outra foto. É bom que eu tenho que pegar foto que já esteja com a sobrancelha tombadinha aqui, deitada. Aí. Se não tiver, eu vou ter que entrar na página. Tá, eu vou ter que vir aqui no álbum, deitar a foto, porque senão aqui eu já vi que ela não tomba automaticamente. Pronto, vou pegar essa aqui, ó. Deixa eu editar ela, girar. Ok. Essa cliente aqui, que eu vou mostrar agora para vocês, na vida real, eu fiz a sobrancelha dela shadow, tá? Mas não tem problema. Daria também para fazer fio a fio, é porque ela foi modelo de um curso e eu curso 3 em 1, eu faço a ombre shadow, mas dava para fazer fio a fio também, tá? Porque você pode ver que o fundo dela é bem lisinho. Então, vamos lá, ó. O que a gente observa aqui? Já é outro caso, já é diferente. A gente pega essa primeira cliente e aí a gente tem que observar, essa cliente aqui, a gente tem que observar, por exemplo, o início da... Opa, ok, ó. O início da sobrancelha dela. Peraí, meu povo. Tem que adicionar uma camada aqui para eu conseguir desenhar na colega. Ó, o início, bem ralinho. Aqui, ó, já não é uma sobrancelha nem quadrada nem reta. Tá vendo que eles são mais tombadinhos no início? Então, já é um estilo de início diferente. Então, eu já vejo aqui, bom, o início da sobrancelha dela, já vejo aqui onde é o ponto alto, já vejo aqui onde é o final. Aí, o que eu tenho que observar? Se o final da cauda está mais baixo do que o início. No caso dela aqui, ó, ele está bem na mesma linha. Então, tudo bem, a gente pode manter, tá bom? Não tem problema. O que não poderia era estar mais baixo. Eu já vou observando tudo isso, já observo a transição. Então, se aqui os pelos vêm de cima para baixo, aqui, quer dizer, de baixo para cima, aqui também de baixo para cima, e aqui eles começam a vir de cima para baixo, então essa aqui é a região da transição. Então, eu tenho que observar isso. Por quê? Porque a espinha, ela começa na transição, tá? Agora, vamos ver aqui a espinha. Olha só, tá vendo que aqui, ó, na cauda, os fios são todos para baixo? E aí, não posso vir com a mesma estrutura que eu fiz na outra cliente. Imagina, se eu vier aqui fazendo fio assim, ó, eu vou estar indo numa direção oposta do pelo dela. Eu não vou conseguir entregar um trabalho tão natural. Eu preciso respeitar o caimento natural dos fios dela para que a micropigmentação que eu vou desenhar case com o que ela tem. Então, aqui, ó, o que eu percebo? Que a partir da transição, tá? Que a partir da transição, os fios, ó, da cauda superior e inferior fazem esse encontro. A partir dessa região aqui, ó, os fios vêm todos de cima para baixo.
Concordam comigo? Vocês conseguem visualizar isso que eu estou mostrando para vocês? Dá para entender o que eu estou falando? Então, toda essa observação, ela acontece antes, né? E aí, claro, você vai fazer todo o passo a passo que eu te ensinei aqui para desenhar um molde, né, das sobrancelhas. Então, vamos supor que seja isso aqui, ó. Peraí. Eu aprendi que espinha baixa era somente para orientais. Não, é tendência, né, mais em orientais, tá? Porque é mais genético delas, mas isso não significa que ocidentais não tenham. Não tem nada a ver. Tipo assim, essa menina aqui, ó, ela não é oriental, vocês podem ver, né? Ela é japonesa. Gente, o que tá acontecendo? Mas, meu Deus, o negócio tá escorregando. Mas ela tem, tá? Então, não tem nada a ver nesse sentido de que só orientais têm a espinha assim, não. Deixa eu ajeitar aqui. Borracha. Cadê a borracha? Nem sei qual que é a borracha. Acho que é esse aqui. Não, esse aqui. Vou apagar aqui, ó. Então, vamos supor, eu fiz aqui o molde, tá? Aí, passei o anestésico lá na minha cliente, né? Aí, agora, depois que eu limpo o anestésico, eu vou mostrar para vocês como eu faço isso, né? Sem perder a marcação e tudo mais. Eu venho com a minha canetinha em gel aqui, a partir da transição. Ó, vou botar preto. Ó, a partir da transição que é aqui, eu venho com a canetinha. Opa, e marco a espinha. Tá? E aí sim a gente vai começar a esculpir os fios, considerando, né, a parte do início, que a gente vai aprender a fazer os estilos de início, considerando a cauda, para a gente fazer a arquitetura certa. Então, por exemplo, eu posso fazer, pode acontecer de você ter que fazer um início arredondado com uma espinha baixa, um início arredondado com uma espinha alta, um início arredondado com uma espinha central. Pode ser que aconteça de ser um início messy, né, mais bagunçadinho, com uma espinha baixa, com uma... Então, assim, pode misturar cada pessoa de um jeito. Por isso que você tem que aprender estilos de início e estilos de caudas diferentes para que você possa casar o melhor para cada cliente, tá? Nunca aprendi isso em curso nenhum. Pois é. Por isso que você está aqui e agora o jogo vai virar, o jogo vai mudar para vocês, tá bom? Então, toda essa análise é o que vai trazer a naturalidade que a sua cliente quer e que ela nem sabe como que você vai fazer para conseguir, mas você vai saber entregar isso para ela, tá? Então, essa aqui é mais uma análise. A gente vai fazer mais uma, porque vocês vão aprender 3 estilos de cauda, tá? 3 estilos de cauda. Essa daqui é a mais desafiadora, tá? Para você conseguir fazer, mas vocês vão aprender o passo a passo e vocês vão conseguir fazer. Agora eu vou abrir aqui mais um caso. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver, eu quero uma espinha alta para vocês agora. Vou ter que mudar aqui também no álbum. Eu achei, gente, já sabia quais eram os casos que eu ia mostrar, só que eu achei que dava para virar aqui, mas no programa para vocês, mas não dá. Então a gente vai virar aqui no álbum e aí a gente faz aqui. Ó, vou pegar essa espinha aqui, que é uma espinha dos pelinhos mais penteadinhos para cima, sabe? Que aí que acontece? A pessoa vai lá, faz brow lamination e depois faz a micro. Gente, cuidado, tá? Porque o brow lamination não dura tanto quanto a micro. Aí você faz um brow lamination para depois fazer uma micro, depois que volta, o pelo desce de novo. Aí como é que fica? Não tem que estar ligada nisso, tá? Ó, vamos analisar esse caso. Esse caso aqui, ó, o início da sobrancelha dela já é mais preenchidinho, certo? Já não é tão falhado. E aí, ó, já mostra aqui pra gente que o início dos pelinhos dela, ó, são mais retinhos. Claro que ninguém vai fazer esses pauzinhos, tá? Em nome de Jesus, mas eu quero só que vocês prestem atenção nisso. Então, ele já é um fiozinho, olha, não... Adianta eu aprender uma arquitetura assim, ó, e vir desenhando uma arquitetura assim?
Não é que vai ficar feio, mas não vai casar tão bem quanto você imitar o que ela tem. Senão você vai, a hora que você finalizar, você tirar a foto ou a cliente olhar, você vai perceber que tem uma micro por baixo do pelo dela. Por quê? Porque não está na mesma direção do que nasce. Então a gente precisa estar ligado nisso para que a gente consiga entender, né, e entregar um resultado extremamente natural, tá? Então, ok, vimos aqui já que é um início mais quadradinho, mais retinho. Outra coisa, ela não é uma sobrancelha extremamente arqueada, ela é uma sobrancelha um pouco mais reta. Vocês percebem isso? E vamos supor, se a cliente quiser, Nanda, arquear um pouquinho mais essa sobrancelha. Como que a gente faz um arqueamento? A gente nunca faz arqueamento, gente, pelo ponto alto. Não é você vir aqui e fazer isso aqui que vai arquear a sobrancelha dela. Não, você não pode sair muito do que ela tem, você tem que buscar um equilíbrio. Então, o que a gente vai fazer? A gente abaixa um pouco o início e a gente sobe um pouquinho o ponto alto. É assim que se faz um arqueamento. Outra coisa, sobrancelha arqueada, gente, não tem nada a ver com um ponto alto extremamente anguloso. Sobrancelha arqueada é quando a ponta da cauda ela termina direcionada para a orelha e não para a bochecha. Se a ponta da cauda estiver direcionada assim, ó, isso nada tem a ver com arqueamento, isso vai deixar a pessoa parecendo uma malévola. Então, né, vai ficar muito artificial. Então, o que a gente tem que buscar sempre fazer? Direcionar a ponta da cauda da cliente em direção aqui, ó, a orelha dela, tá? A essa curvinha da orelha, ao meio da orelha, tá bom? Então, é assim que a gente faz arqueamento. Então, se essa cliente quiser arquear a sobrancelha, é abaixando a base e levantando um pouquinho o ponto alto, ok? Nunca é, eu mantenho aqui a base, venho aqui e faço um super ângulo. Não. Você vai desenhar muito fora da sobrancelha dela, vai deixar muito marcado, não vai ficar legal, tá? Então, isso é mais uma observação. Mas vamos falar agora do direcionamento dos pelos. Então, aqui os pelos nascem de baixo para cima, mais retinho. Aqui eles também nascem de baixo para cima, um pouquinho mais inclinado, não muito tombado. E aqui, ó, bem pouquinho, bem nessa região, eu vejo alguns fiozinhos vindo de cima para baixo. Mas é bem pouquinho, tá vendo? A maioria, ó, vai tudo assim, ó, de baixo para cima. Percebem isso? Então, isso significa que essa aqui é uma espinha alta, tá? É uma espinha onde os pelinhos são todos direcionados para cima, naturalmente, tá? O que as pessoas têm feito? O brow lamination, mas cuidado, porque assim, se você pega uma pessoa de espinha baixa, igual a que eu mostrei anteriormente, faz um brow lamination, joga os pelos dela, né, com um produto que é uma permanente, para cima. E aí você vai lá e faz a arquitetura, ótima, fica lindo. Depois que o pelo voltar para baixo de novo, não vai estar casando. Então, assim, eu gosto de seguir o que a pessoa tem. É a linha que eu gosto de seguir, tá bom? Brow lamination, para quem tem espinha baixa e quer fazer alto, aí eu recomendo fazer uma técnica sombreada por baixo. Porque daí, independente se o pelo voltar para baixo, para cima, para o lado, não importa. Vai estar ali aquele desenho certinho na sobrancelha dela, tá? Então, quando a espinha é alta, pessoal, o encontro dos pelos a partir da transição, ó, eu vejo que começa a nascer alguns pelinhos de baixo para cima aqui. Então, o que acontece? Vou simular um molde aqui para vocês. Aí o tablet escorrega da minha mão. Ó, tentando abaixar um pouquinho o início. Tá? Ó, desci um pouquinho, tá vendo? Deixa só eu... Aí agora aqui, ó, a gente vem bem rente. Chega aqui, a gente dá uma leve subidinha, ó. Ok? Então, a gente consegue um arqueamento dessa forma.
Bom, aí feito isso, a gente vai analisar a espinha. Não, gente, isso é se a cliente quiser que Não, ela não quer, ela quer manter o que ela tem, beleza? Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais retinho aqui mesmo. Opa, tirei aqui. Ó, aí a gente vai fazer mais retinho. Mais rente ao pelo dela. Ó, tá vendo? Sem buscar o arqueamento. Vamos supor, ela gosta mais retinha assim, não tem problema nenhum. A gente pode simplesmente manter. Opa. Simplesmente manter. Ok? Sem muito arqueamento, sem problema nenhum. Só estou dando para vocês opções aqui do que é possível ou não. Tá? Aí agora, ó, a gente vai fazer aqui o encontro da espinha. Vou até mudar aqui, colocar branquinho, ó. E a gente vai fazer o encontro da espinha. Então, transição, ó, são só esses fiozinhos aqui que nascem de cima para baixo. Tá vendo? E é bem pouquinho, né? Então, a espinha alta, ela é uma espinha, ó, aonde a maioria dos pelos vem de baixo para cima, a partir da transição. Ok? Não, desse aplicativo é o que podemos usar para... Sim. Esse aplicativo, ele é o Adobe Fresco, tá? Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o nome. Enfim, é porque tá... Adobe Fresco é o nome. Dá em Android também, tá? Mas você tem que ter a canetinha para conseguir trabalhar com ele, tá bom? Aí é o seguinte, espinha alta é esse estilo. Então, mostrei para vocês 3 estilos de início. Falamos de mapeamento, de início, desculpa, de espinha. Falamos de mapeamento. Falamos da transição, falamos, né, do encontro dos fios da cauda superior com inferior. E aí, a gente tem que entender como trabalhar cada arquitetura dentro dessas espinhas, dentro desses moldes. E a gente vai entender isso já já. Agora, a gente vai estudar os pigmentos para que depois eu possa entrar com vocês na parte de arquitetura de fios, tá bom? Então, como a arquitetura já é algo que vocês vão ter que desenhar junto comigo, enfim, está muito, vamos dizer assim, concentradas, e é um assunto que vai delongar um pouquinho mais. Então, agora eu vou mostrar para vocês sobre os pigmentos na hora de escolher, né, as cores, os tons, como é que a gente entende isso, como é que a gente se baseia. E aí a gente vai para a arquitetura de fios e depois a gente vai para a pele sintética. Tudo bem?